Obrigado, irmão, pela presença. Vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor o use. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti por tudo já que aconteceu neste culto. E nós queremos agora, Senhor, apresentar-te a vida do Felipe, Senhor. Colocá-lo nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor o use, o capacite, Senhor, e que Ele traga para nós, Senhor, a Tua palavra nesta noite, Senhor. Que os nossos corações estejam como terras férteis, Senhor, para que a boa semente, Senhor, possa nos dar frutos, ó Pai, segundo a Tua boa vontade. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado. É bom estar aqui nessa noite, uma responsabilidade grande, né, como sempre. E eu queria, deixa eu ver se eu consigo adaptar algo aqui, para o que nós vamos fazer hoje. Vamos ver se vai. Olha, ficou, achei que não ia ficar. Mas acho que não vai aguentar. Não, acho que não precisa. Eu só tenho que ver se ele fica. Vamos tentar do outro lado. Vamos ver se dá certo. Não, tem que ser o contrário, mas eu acho que ele não vai aguentar. Teria que ser vidro. Não vai dar certo. Mas enfim, era só para facilitar. Eu tenho aqui um GPS, era isso que eu queria fixar aqui, para o que nós vamos fazer. Um GPS, mas deixa ele aqui por enquanto. Queria então ler com os irmãos, né, já agradecendo pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor Silvio também pela confiança, né, porque não é fácil, né, e eu acho que eu disse para ele a última vez que eu encontrei, como é que o cara chama uma pessoa para pregar que ele nunca ouviu falar, porque eu acho que o pastor Silvio nunca me ouviu falar, né, então é confiança, né, e espero corresponder a essa confiança dele e poder fazer aquilo que, trazer a palavra que o Senhor tem para nós, né, e mais responsabilidade também que o meu professor está aqui nesta noite, também nunca falei diante do meu professor, pastor Eli, né? Vamos ler então, no livro de Atos, capítulo 7. Interessante que o personagem que nós vamos falar, se eu dissesse para vocês quem é, você não ia procurar em Atos. Você ia procurar a história dele lá em Êxodo. Mas temos também Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né? Foi o primeiro relato de pessoa que morreu por causa do nome de Jesus, né? A igreja estava sendo perseguida e eles pegaram Estevão e Estevão foi morto, foi apedrejado por não negar o nome de Jesus. E no seu discurso antes de morrer, Estevão faz um histórico resumido da Bíblia. E dentro desse histórico, ele fala a respeito da vida de Moisés. E nós temos esse relato de Estevão nos versículos de 20 a 36. Atos 7, de 20 a 36, que é o que eu queria ler com vocês. Diz o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Notem bem o versículo 22. E 23, quando completou 40 anos de idade, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos, ou seja, os hebreus, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
Decorridos mais 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Temos 40, 40 e 40. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por essa tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar nesse momento, não atentando para a minha fraqueza, para a minha dificuldade, para a minha falta de preparo, de conhecimento, mas que o Senhor possa falar nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Eu estava falando então do GPS. O meu trabalho, eu trabalho na rua, então eu uso bastante o GPS. Quando eu comecei nesse meu trabalho, não tinha um desses aqui ainda. Então o que eu fazia? Eu imprimia um mapa, ou tinha um mapa impresso no carro, né? E aí ia procurando os endereços, e às vezes tinha dificuldade de achar, não conhecia a cidade. Aí depois que eu arrumei um desse aqui, aí minha vida mudou, né? Muito mais fácil. Quantos usam GPS geralmente, né? Então é muito fácil. O que você faz? Você põe o endereço: eu quero ir para tal lugar, para viagem, lugar que a gente não conhece. Isso aqui é um negócio fantástico. Esses tempos a gente foi para Santa Catarina, não conhecia os lugares lá, joga no GPS, navegar sossegado, né? Ele te leva no seu destino com segurança. Esse aparelhinho aqui, ele recebe sinais de satélites. Pelo que eu pesquisei, precisa de 4 satélites conectado a ele, para ele reconhecer o lugar que você está. Aí ele calcula o lugar que você está, e aqui tem gravado mapas, né? E aí ele traça a rota, o melhor caminho para você, e diz onde você está, quanto falta para chegar. Então é excelente, né? Você traça o seu caminho, você coloca qual o seu destino, aonde você quer chegar, fala para ele e ele te mostra o caminho que você deve seguir. Só que às vezes o GPS acontece dele ou perder o sinal, né? Fala perda de sinal do GPS, sinal fraco. Ou ele pode estar desatualizado, que é o caso desse meu aqui. Agora eu estou usando mais o celular, então às vezes está desatualizado, né? Então ele te joga por umas ruas, ele tenta te jogar numa contramão, uma estrada que está interditada, que não existe mais. Então é um problema se você... Às vezes a gente ouve... Uma vez eu vi uma reportagem, duas senhoras nos Estados Unidos, que diz que estavam seguindo o GPS e foram cair dentro de um pântano. Foram seguindo, acho que confiaram cegamente no GPS. Deve ter, ali é um pântano, não, mas o GPS está mandando eu ir por aqui, eu vou por aqui. E caíram dentro de um pântano. E às vezes a gente vê falando também de pessoas que estavam seguindo o GPS no Rio de Janeiro, aí chegou numa favela e entrou e deu problema lá. Então esse é o problema do GPS estar sem sinal ou estar desatualizado. E na nossa vida também a gente tem um pouco disso, não tem? Você não tem planos para o futuro, né? O que a gente pensa? Eu vou estudar, né? Daqui 4 anos eu vou estar formado, né? Então eu faço minha rota, meu caminho, traço o meu objetivo. Familiar, né? Daqui 2 anos eu vou casar, aí daqui mais 4 anos eu quero ter filho, aí depois quero ter mais outro filho, o meu negócio, eu quero abrir um negócio assim, ou assado, e a gente calcula a nossa rota, faz o nosso caminho, né? E a gente vai tentando traçar isso aí. Só que às vezes nesse caminho a gente pode se perder. A gente faz um cálculo, eu quero passar no vestibular. Tinha um irmão meu que o sonho dele era fazer medicina. E ele tentou algumas vezes, não podia fazer em faculdade particular, tentou na faculdade na pública, não conseguiu.
e se viu um pouco frustrado com aquilo. Ele teve que mudar o caminho dele porque ele não conseguiu. Às vezes as moças, os rapazes têm uma namorada e meu plano é casar daqui 2 anos, né? Então eu tenho o meu objetivo e o caminho que eu vou traçar é esse. Mas aí chega lá, dá um problema com o namorado, com a namorada, não deu certo. E a gente se frustra. E a gente tem exemplos disso na Bíblia também. E Moisés foi um desses exemplos. Moisés tinha o seu objetivo da sua vida, ele tinha lá na frente, mas aquilo parece que não deu certo para ele. O contexto da história aqui qual é? O povo hebreu estava escravizado no Egito, né? Vocês se lembram, devem saber que eles desceram com Jacó para o Egito, José era governante lá, e passou-se o tempo e mudou o governo e o povo se tornou escravo. E diz no versículo 17, nós não lemos, mas diz assim, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aproximou-se o tempo da promessa de Deus. E qual que era essa promessa? Deus falou para Abraão que ia multiplicar a semente dele, que a descendência dele ia ser grande, ia possuir a terra de Canaã. E estava se aproximando aquele tempo, mas o povo continuava escravo. E no verso 22, eu chamo a atenção para você, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Estava chegando o tempo do povo ser libertado. E de repente eu posso imaginar, para quem é mais ou menos da minha idade, né? O povo estava lá escravizado e falava assim, agora quem poderá nos defender? Aí falava Moisés, né? Quem já assistiu o Chapolin sabe do que eu estou falando, né? E Moisés chegava, eu posso defender, eu posso salvar. E Moisés era o cara ideal para fazer aquele trabalho. Ele era ideal para isso, e parecia ser ideal para isso, e ele realmente pensava que ele seria. Versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Moisés tinha consciência disso, Deus vai me usar para libertar o povo de Israel. Mas os seus patrícios, né, o seu povo não entendia isso. Por que Moisés era o homem ideal para o trabalho? Como filho da filha do faraó, ele recebeu a melhor educação que havia no Egito. Será que alguém poderia ter uma educação melhor do que o neto do faraó? O filho da filha do faraó? Foi instruído com os melhores professores. Se fosse no nosso tempo, ele teria frequentado as melhores escolas, as melhores faculdades, feito cursos lá de MBO, feito estágio no exterior. Moisés era instruído, era preparado, não tinha ninguém melhor que ele. A instrução, ainda mais, Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele menciona que Moisés liderou uma expedição de Faraó contra os etíopes. Os etíopes estavam atacando o Egito e tinham devastado a fronteira do Egito. E conta Flávio Joséfo, isso não está na Bíblia, tá? É um historiador hebreu que conta isso, que eles foram consultar um oráculo, e esse oráculo falou, somente um hebreu vai poder libertar o Egito desses invasores. E quem mais poderia ser? Eles mandaram Moisés. E Moisés foi e combateu esses etíopes e teve uma grande vitória. E por isso Estevão, quando está falando, ele fala que Moisés era poderoso em palavras e em obras, um grande general. Quem melhor que um cara instruído, que um grande general para libertar o seu povo das mãos de Faraó? Ou seja, Moisés tinha acesso ao Faraó, ele podia falar com o Faraó livremente, ele tinha ótima instrução, e Moisés era um guerreiro treinado, experimentado. Se fosse hoje a gente ia falar, Moisés é o cara para essa missão. Não tem ninguém melhor que ele. Como é que nós podíamos arrumar um cara melhor que Moisés para libertar o seu povo? Um hebreu que está lá no palácio, que é bem instruído, que tem ótimas relações com quem está lá no poder, um general do exército de Faraó. Moisés era a melhor pessoa. E a gente vê essa história repetida com Saul, não sei quantos se lembram da história de Saul, quando o povo de Israel pediu um rei, foi escolhido Saul, e fala a Bíblia que dos ombros para cima não tinha ninguém que sobressaía a Saul, era um cara fortão, bonitão, esse é o rei que nós precisamos,
olha só, esse também, esse vai governar para a gente, esse é o que a gente precisa. A situação era semelhante. Então a rota da história de Moisés parecia ter sido perfeitamente traçada por Deus. E eu penso então Moisés olhando para o seu aparelho de GPS, ele colocou o seu destino, meu destino vai ser libertar o meu povo da escravidão, e ele olha para o seu GPS e fala, a rota está traçada, é isso que eu vou fazer, esse é o caminho que eu vou seguir. Moisés tinha tudo traçado no GPS da sua mente. Tinha o seu objetivo, tinha a sua rota traçada. E de repente você também pode estar vivendo isso. Você já tem uma rota traçada na sua cabeça, o que eu quero fazer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E tem tudo na sua cabeça. E às vezes na obra do Senhor ou no seu trabalho você não se acha suficientemente inteligente, você não se acha suficientemente instruído, capaz, competente ou forte para ser usado por Deus. Quando a irmã Cíntia chamou aqui quem pode se disponibilizar ou dar a sua casa ou liderar, você de repente pode pensar, mas eu não sou instruído, eu não dou conta de liderar um PGM, eu não dou conta de fazer isso ou aquilo na igreja, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu sou inexperiente. Moisés tinha tudo. Moisés era experiente, Moisés era instruído, ele conhecia pessoas. Aquele Moisés que tinha 40 anos, era jovem, era respeitado, era confiante, era preparado, mas não foi esse homem que Deus usou. Não foi esse Moisés jovem, esse Moisés forte, esse Moisés instruído, confiante, não foi esse que Deus usou. 1 Samuel 16:7 diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Se qualquer um do povo olhasse para Moisés, ele ia falar, é esse cara que Deus vai usar, é essa pessoa que Deus tem para usar, porque eles viam o que estava diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E de repente você se acha fraco, você acha que você não tem capacidade, mas Deus não quer usar aquele que é capaz tão somente. Versículo 29. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Quando ele assassinou aquele egípcio e foi descoberto, ele fugiu. E conta Flávio Joséfo que, também não está na Bíblia, que havia algo, as pessoas com inveja de Moisés queriam matar, e havia tipo como se fosse uma conspiração para que Moisés fosse morto. E o que ele faz? Ele foge para a terra de Midian, e ele se tornou um pastor de ovelhas. O príncipe do Egito se tornou um pastor de ovelhas. Aquele nome que era conhecido em toda a terra do Egito, se você falasse em qualquer lugar da terra do Egito, Moisés, ele era conhecido. Era uma celebridade daquele tempo. O príncipe do Egito, Moisés, se tornou um insignificante pastor de ovelhas. E a Bíblia relata em Êxodo 3:1 que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. O que quer dizer? Esse pastor de ovelhas não tinha nem suas próprias ovelhas para apacentar. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro. Ele não tinha mais nada a se apegar. Ele se tornou praticamente um empregado do seu sogro. O príncipe do Egito se tornou um pastor de ovelhas alheias. E quando nós planejamos a nossa vida, nós planejamos nossa vida para crescer, para melhorar. Ninguém planeja de piorar, né? A gente não pensa, o ano que vem eu quero arrumar um emprego para ganhar menos, né? Alguém? Só se for para trabalhar menos, né? Mas ninguém quer piorar. Um amigo meu falava que é como rabo de cavalo, né? Quando cresce é para baixo. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele cresceu só se for para baixo. E a gente dificilmente diria que Moisés subiu na vida naquele período. Ele deixou uma carreira brilhante e promissora de general, de príncipe, para cuidar de ovelhas. Do palácio no Egito,
ele se mudou para as tendas de Midian, do comando da cavalaria do faraó para o cuidado das ovelhas do seu sogro, do luxo e conforto do palácio para o trabalho sobre o sol do deserto. A vida de Moisés só piorou. E aí eu imagino então Moisés olhando para o seu aparelho de GPS. Nossa, isso aqui deve estar sem sinal, não é possível. Porque eu tinha traçado minha rota, o meu destino era aquele, eu já sabia por onde eu ia. A estrada era ótima, uma estrada duplicada, sem buraco. E eu ia passar por esse caminho, eu ia chegar no meu objetivo, que era libertar o povo de Israel da escravidão. Mas só que alguma coisa deu errado, isso aqui deve estar sem sinal, porque eu vim cair numa estrada esburacada, sinuosa, uma estrada sem acostamento. O que está acontecendo com o meu GPS? Não está funcionando, não era esse caminho que eu queria tomar. Eu não vou chegar no meu destino por esse caminho, porque ele já tinha traçado na cabeça dele o seu caminho, a sua rota, mas não era aquele caminho que estava traçado. E quanto a nós? E quanto a você? De repente a sua vida perdeu o rumo que você tinha planejado. Aquilo que você tinha traçado para você, para o seu futuro, se perdeu. Os seus sonhos se desvaneceram com o tempo. Você pensa, acredita que a sua existência é insignificante, que você não serve para nada, que está tudo errado com a sua vida, que você se perdeu com o passar dos anos. Eu gostei muito dessa música, tem tudo a ver essa última música que nós cantamos, né? Deus de aliança, Deus de promessa, que não é homem para mentir. Às vezes a gente se perde no nosso caminho, na nossa rota, e acha que está tudo errado, que eu não sirvo para nada, que eu não presto para nada. E Moisés passou 40 anos no palácio. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos, né? Ele era príncipe do Egito, e aos 40 anos ele teve que fugir. E se passou mais 40 anos. Quem tem 80 anos aqui? Ou mais? Ninguém? Aqui, irmã. Mais dois irmãos com 80 anos ou mais. Moisés, aquele Moisés que fugiu da terra do Egito, aquele que era jovem, aquele que era respeitado, aquele que era confiante, né? O príncipe do Egito, que pode fazer tudo, posso fazer o que eu quiser. Aquele Moisés, aquele homem não é mais o mesmo. Ele agora tem 80 anos, ele é velho, ele é inseguro, ele é relutante, ele é abatido. E sabe qual desses dois homens Deus usou? Deus usou esse homem de 80 anos. Aquele que era inseguro, relutante, que não tinha mais força, estava desanimado, que achou que a sua vida não valia mais nada, que não tinha nem suas ovelhas para cuidar. E a gente vê como Moisés era inseguro e relutante, que quando ele vê a sarça, ele se aproxima e Deus fala que tem uma missão para ele. Olha, eu tenho uma nova rota para a sua vida. E ele dá todo tipo de desculpa. Ele fala, não, eu não, manda outro. Não, eu não consigo falar, eu não sei. Mas quem que eu vou falar que, não, eles não vão acreditar em mim. E por fim ele fala assim, o Senhor manda quem o Senhor quiser, mas que não seja eu. E Deus se enfurece com ele e fala, não, é você que vai. A sua rota está traçada, o GPS está perfeito. Mas Moisés não acreditava nisso, ele era relutante, ele não tinha mais esperança, ele achou que estava tudo acabado. Eu sou um pastor insignificante. E aquele homem foi quem Deus usou. Não o jovem Moisés, forte, sadio, mas aquele homem de idade, fraco, desesperançado. Versículo 30 nos diz assim: decorridos 40 anos, ou seja, Moisés já tinha 80 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Em Midian, Moisés viveu 40 anos obscuros. A gente não tem nem relatos na Bíblia a respeito desses 40 anos que Moisés viveu. Porém, podemos ter certeza de que foi de grande aprendizado para ele. Agora ele conhece o deserto, com seus perigos e atalhos. Agora ele sabe o que é ter uma família, esposa e filhos. Agora ele conhece melhor a si mesmo
e sobretudo, agora Moisés sabe quem é Deus. Aquele jovem preparado, aquele jovem forte e confiante, não conhecia a Deus. Esse velho de 80 anos, inseguro, relutante, agora sabe quem é Deus. E a gente vê outras pessoas, outros exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por um período de aprendizado. Eu falo para você de José. José, para mim, se você tem a opinião contrária, eu respeito, mas ele era um menino mimado, na minha opinião. Ele era o preferido do pai dele. O pai dele dava presentes para ele que não dava para os outros, e a Bíblia fala que o pai dele mandava José para ver o que seus irmãos estavam fazendo, para trazer más notícias. Era o dedo duro. Ele via os irmãos dele fazendo coisa errada, ele ia lá contar para o pai dele chamar atenção. Um menino mimado. Só que ele passou por um período de aprendizagem, ele passou por um período de sofrimento, porque José precisava ser governante no Egito, e aquele menino não servia para isso. Ele precisou ser moldado para alcançar o que Deus queria dele. Davi era outro. Davi era um pastor de ovelhas que Deus queria transformar em rei do seu povo. E Davi passou por muitas dificuldades, foi perseguido pelo rei Saul, até poder se tornar o rei que Deus queria que ele fosse. E na vida de Jó nós também vemos isso. Jó era um exemplo para todos nós. Só que quando você lê o livro de Jó, no final, depois que ele passou por todos aqueles sofrimentos, Jó diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de todo aquele sofrimento, foi que Jó pôde falar: agora eu conheço a Deus. Aquele homem que de repente era exemplo para todos nós, que Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele, é um exemplo de pessoa. Depois que ele passa por todo o sofrimento, ele fala assim: eu só conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de verdade, agora eu vi com os meus olhos quem é Deus. E foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Depois que fez 80 anos, que passou por sofrimento, que passou por desgaste no deserto, que se tornou insignificante aos seus próprios olhos, foi que Moisés pôde dizer que conhecia a Deus e a ele estava pronto para aquele trabalho. Deus usou aquele homem velho, inseguro, relutante e abatido para libertar o povo de Israel. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos mostra quanto nós somos dependentes de Deus. Deus não queria usar aquele jovem forte. Deus queria usar um homem fraco, abatido. Isso nos mostra que nós também dependemos de Deus. Então, se você acha que você não é preparado para desempenhar um trabalho na igreja, para fazer aquilo que você é convocado para fazer, ou na sua vida, se você acha que você não dá conta, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu pergunto para você: o que você tem aprendido em suas lutas? As suas dificuldades são um motivo para você esmorecer e desistir, ou um incentivo para prosseguir e vencer? Deus usou aquele homem relutante. E no fim da vida de Moisés, eu quero te convidar a ler Deuteronômio 34. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Os versículos 7, 10 e 12. Deuteronômio 34, 7, 10 e 12, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos
que operou Moisés à vista de todo Israel. Não aconteceu da forma com que ele imaginava, mas Moisés chegou ao seu objetivo. Ele cumpriu a sua missão e ficou marcado na história de Israel como um grande profeta e libertador do povo. E por fim a gente vê que o GPS de Deus levou Moisés ao destino prometido séculos antes a Israel. E você pode estar olhando no seu destino, olhando naquilo que você quer chegar, e você planejava uma estrada perfeita, duplicada, sem buracos, e de repente você está se vendo numa estrada sinuosa, passando por montanhas, por vales, esburacada, e você acha que você não vai chegar. Mas se você entregar o seu caminho na mão de Deus, Deus vai te levar ao seu destino. Resumindo a história de Moisés, nós vemos que ele passou 40 anos no Egito quando ele pensava ser capaz. Na cabeça de Moisés, ele era capaz de fazer a tarefa que estava determinada. Mais 40 anos em Midian, ele pensava ser incapaz. Acabou para mim, está tudo errado, não vou chegar no meu destino. E nos outros 40 anos de sua vida, até os 120 anos no deserto, Moisés tornou-se capaz em Deus. Um homem que pensava que era capaz, viu-se incapaz e foi capacitado por Deus. E fechando, a vida de Moisés nos traz algumas lições. Que Deus nos usa apesar das nossas fraquezas e limitações. Voltando para 2 Coríntios 12, 9, a segunda parte, fala assim, de boa vontade, Paulo diz, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu digo para você, não deixe que as suas limitações o impeçam de experimentar o poder de Jesus na sua vida. Jesus quer fazer algo na sua vida. Ele tem uma missão para você, Ele tem um sonho para a sua vida. Você é importante para Ele, mas você às vezes pode se imaginar incapaz, imprestável, um inútil que não serve para nada. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso glorie-se na sua fraqueza, na sua limitação. E não deixe que essa limitação que você pensa que você tem, limite o poder, o agir de Deus na sua vida. Segundo lugar, a vida de Moisés nos mostra que por vezes a nossa existência parece insignificante, mas Deus tem um plano para a nossa vida. E o plano principal de Deus para a sua vida é a sua salvação através de Jesus Cristo. Você não é insignificante, você não é inútil, você é tão importante para Deus que Ele mandou o seu Filho para morrer por você. Deus mandou o seu próprio Filho para vir te buscar. E quando Ele estava morrendo naquela cruz, Ele estava morrendo por você. Porque o plano principal de Deus é a sua salvação. Basta que você aceite Jesus em seu coração. Em terceiro lugar, a vida de Moisés nos mostra que o caminho que estamos parece ter somente dificuldades e fracassos, mas é de aprendizado para o que está por vir. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Jó, e de repente é o que está acontecendo com você nesse momento. Você está passando por dificuldades e acha que usando esse caminho você não vai chegar no seu destino, não vai chegar naquilo que Deus te prometeu, mas você está sendo lapidado. Jesus disse assim em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos um caminho certo para seguir, para nós alcançarmos o nosso objetivo. Esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus tem um plano para você. E em quarto lugar, a vida de Moisés nos mostra que se nós permanecermos sobre a orientação divina, com certeza chegaremos ao destino planejado por Deus. Deus queria que Moisés fosse o libertador do seu povo. E Ele colocou isso no GPS da sua vida e falou, é nesse objetivo que eu quero chegar, a rota está traçada.
mas durante o caminho ele viu que a rota era outra, e ele saiu e de repente ele se desanimou e achou, não vou chegar lá. Mas o GPS de Deus não estava errado. Os caminhos que Deus traçou para a sua vida não estão errados. E às vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo. Nossa família tem vivido um pouco disso. Às vezes a gente tem sonhos na nossa cabeça e fala, nossa, isso não deu certo, a gente devia ter feito isso ou aquilo. Mas não é o tempo de Deus para a nossa vida. O caminho que a gente planeja, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E o caminho que Deus tem para nós são outros caminhos. São caminhos diferentes. A Bíblia diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não sei se eu posso, o grupo de louvor pode cantar aquela música novamente, Deus de promessa? Pode ser? Eu achei que tem muito a ver com o que a gente falou. Deus tem uma promessa para você. Deus não é um homem para mentir, é o que diz a letra da música, né? Tudo pode passar, tudo pode mudar, e foi isso que aconteceu com a vida de Moisés. As circunstâncias mudaram, ele achou que não ia dar certo, tudo estava planejado na cabeça dele, mas não era o que Deus tinha para a vida dele. E se você está passando por esse momento, está passando por dificuldades dessa forma, eu te convido a cantar essa música e pensar no que Deus tem para você. O GPS de Deus funciona mais do que o nosso. E você pode estar seguro que você não vai cair no meio de uma favela, você não vai cair no pântano. Tenho certeza que Deus vai te levar para o seu destino, para aquilo que Ele tem como promessa para você. Sempre atentos permanece em mim.
obrigado por essa história de Moisés, que nos mostra que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus não mente, que Deus cumpre os seus propósitos nas nossas vidas, ó Deus. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe os planos que traçaram para as suas vidas, ó Deus. O Senhor sabe o quanto eles submeteram ao Senhor desses planos. Que o Senhor esteja mostrando a sua vontade na vida de cada um, ó Pai, na vida minha, da Alessandra também, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que a gente saiba cumprir os teus propósitos para as nossas vidas, ó Deus. Que nós coloquemos nas tuas mãos o nosso caminho, o nosso destino, ó Deus, porque o Senhor vai cumprir as suas promessas, vai cumprir a aliança que o Senhor fez para conosco, ó Deus, porque nós podemos confiar, e assim como Moisés, quando ele se dispôs a cumprir a tua vontade, apesar de relutante, ó Deus, o Senhor mostrou diante dos seus olhos grandes maravilhas, e que cada um aqui que está presente nesta noite, ó Pai, possa ser jovem ou possa ser velho, que possa ver as suas maravilhas acontecendo nas suas vidas, ó Deus. Que o Senhor mostre o mar se abrindo diante deles, assim como fez com Moisés, aquele homem que se sentia inútil, que se sentia fraco, que se sentia desencorajado, ó Deus. O Senhor usou aquela vida sobremaneira, de forma que a Bíblia nos relata que nunca mais se levantou nenhum profeta como ele, ó Pai, como Moisés, aquele homem fraco que o Senhor usou, não um jovem, confiante, forte. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, sabe se está se sentindo forte ou fraco, mas que o seu poder, que a sua força se aperfeiçoe na fraqueza de cada um, que nós estejamos dispostos a colocar a nossa vida no seu trabalho, ó Deus, que o Senhor mostre a tua vontade dia após dia, e que cada dia nós possamos ver as tuas maravilhas acontecendo dentro dessa igreja, acontecendo dentro dos nossos lares, acontecendo com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as esposas, ó Deus. Que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor nos mostre o caminho que nós temos que seguir, e que nas dificuldades nós possamos ver a companhia do Senhor nos tratando, nos moldando, nos ensinando